Fala, nação concurseira, sou o professor Carlos Souza, policial militar de Santa Catarina há 17 anos e estou vindo hoje aqui para a gente conversar um pouquinho sobre pontos do edital para admissão de praças da Polícia Militar de Santa Catarina e repassar para vocês também uma informação importante. O curso preparatório do COC está vindo com uma seleção aí de elite de professores para fazer com que você consiga chegar a essa tão almejada vaga. E nós vamos falar um pouquinho do edital, das etapas que o concurseiro tem que passar para chegar ao final e garantir essa sua vaga. Então eu trouxe aqui alguns pontos importantes para a gente conversar. Bom, nós temos aí muita vaga, galera, muita vaga para a Polícia Militar de Santa Catarina nesse edital de 2023. 400 vagas para soldado no sexo masculino e 100 vagas para o sexo feminino. Um total de 500 vagas. E você só precisa de uma. Lembrando que não haverá nesse edital vagas destinadas a candidatos com deficiência, tendo em vista, logicamente, as atribuições do cargo, não é? Uma vez que a Polícia Militar ela é responsável pelo policiamento ostensivo e lidar diretamente com as situações de flagrância criminal, então não tem como botar uma pessoa com deficiência física para poder exercer essas atribuições, tá ok? A taxa de inscrição desse concurso veio no valor aí de R$200, uma taxa um pouquinho salgada a nível de praças aí, mas compensa, porque eu quero dizer para vocês que nos últimos, agora por último, nós fomos considerados aí a Polícia Militar, a melhor Polícia Militar do Brasil, tá ok? E temos um salário excelente aí a nível nacional para exercer as atribuições do cargo. Para fazer a inscrição, será admitida a solicitação de inscrição? Não é no site da PM, tá ok? É no site da Sebrasp, que é a banca escolhida para esse concurso, e a gente vai falar um pouquinho dela também, das especificidades da Sebrasp e de como ela faz a sua cobrança em provas de concurso público. E nós vamos falar também um pouquinho sobre os requisitos básicos para ingresso na corporação. O edital, ele elenca uma série de requisitos, porém, eu vou colocar alguns aqui que são os mais importantes e os que geram mais dúvida, né? O que o pessoal mais pergunta. O primeiro deles é com relação à altura. Então, o candidato deve possuir altura não inferior a 1,60 m para as candidatas do sexo feminino. Isso mudou, em alguns concursos atrás era 1,55 m, então aumentou um pouquinho. E 1,65 m para candidatos do sexo masculino. Mantém-se a mesma altura para o sexo masculino aí de um bom tempo atrás. Ter idade mínima de 18 anos completos até a data da inclusão. Essa idade mínima aqui, na verdade, é algo que eles colocam no edital, mas é relativo, certo? Tendo em vista que você até poderia, antes de completar 18 anos, fazer a inscrição e fazer as etapas. Porém, isso se torna algo bastante complicado, tendo em vista que a Polícia Militar de Santa Catarina exige o curso superior para que você ingresse. Então vai ser difícil alguém com menos de 18 anos ou até com 18 anos que já esteja formado no curso superior, certo? Não ter completado a idade máxima de 30 anos até o último dia de inscrição, pessoal. Não é até a data da inclusão, tá ok? Então até o último dia de inscrição tem que ter até 30 anos completos aí. Como a gente já havia comentado aqui, o diploma devidamente registrado de conclusão de curso superior de graduação em qualquer área de formação fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, Ministério da Educação. Pode curso de tecnólogo? Pode. É admitido os cursos tecnólogos. A gente tem cursos tecnólogos aí de 1 ano e meio, 2 anos, cabendo ressaltar aqui que mesmo quem não está ainda formado em um desses cursos, vale a pena participar das etapas aí e se inscrever no concurso, tá ok, pessoal? Nós temos um prazo de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos para a chamada de candidatos, então nós já tivemos situações em que as pessoas não eram formadas, elas fizeram as etapas do concurso, conseguiram se formar e ainda ser chamadas para atuar aí. E aqui um detalhezinho, né? Possuir Carteira Nacional de Habilitação, CNH. Em outros concursos era cobrado possuir Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo categoria B, o que não ocorre
nesse concurso. Então, se você tiver a categoria A, simplesmente, já é possível fazer o concurso da PM. Não precisa ter categoria para carro, tendo somente a categoria para motos, tá ok? Aqui a gente tem algo importante e a gente vai falar isso relacionado ao TAF depois também, que é possuir peso proporcional à altura, conforme preconizado pela Organização Mundial da Saúde, por meio do índice de massa corporal. E aí a gente tem uma tabela, vocês vão olhar essa tabela no edital. Aqui eu coloquei parte da tabela, porque é o que coube no slide, mas no edital vocês têm a tabela completa, que ela vai, aqui foi até 1,80, ela vai até quase 2 metros de altura lá, ou até mais, se não me engano. E aí vocês têm que olhar no edital e comparar com a altura de vocês. Por exemplo, uma pessoa com 1,60 m, ela tem que ter um peso mínimo de 46 kg e máximo de 76. Uma pessoa, um masculino, por exemplo, que geralmente tem ali entre 1,68 e 1,70, tem que ter um peso mínimo de 53, um peso máximo de 85,5. Então vocês têm que cuidar e se atentar para isso. Tem muita gente que foca demais na parte intelectual e deixa a parte física de lado e vai ganhando peso nesse interregno de ir fazendo concursos, e quando ele chega nessa etapa, às vezes é desclassificado por causa do índice de massa corporal. Então mantenham sempre a preparação física atrelada ao estudo para concurso público, que isso vai ajudar você, inclusive, na parte intelectual também. Aqui eu trouxe o quadro, o mesmo quadro que consta no edital, com relação às disciplinas e às etapas do concurso. Então, nós temos a prova objetiva, que é a única de caráter eliminatório e classificatório. O que isso quer dizer? Que aqui você está disputando não só com você mesmo, mas com todos os outros candidatos que estão concorrendo. E nós vamos ter quais matérias nesse concurso da PM de 2023? Noções de direito constitucional, 8 questões. Noções de direito penal, 8 questões. Noções de direito processual penal comum, 8 questões. Legislação institucional, que é a legislação, geralmente a legislação estadual atrelada ao concurso público. Língua portuguesa, 10 questões. Informática, 8 questões. E raciocínio lógico, 8 questões. Além da prova discursiva, que será de uma redação, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente também. Aqui totaliza 58 questões, pessoal. A banca CESP, ela optou, então vocês já podem ficar tranquilos, ela não optou, ou o Estado, né, melhor dizendo, não optou pela temida forma de cobrança que a CESP geralmente opta, que é uma certa anula uma errada. Ela optou pela prova de múltipla escolha, onde você terá questões com alternativas de A a E e terá que escolher uma dessas alternativas. Então não vai ser aquele sistema que é certo ou errado e uma errada anula uma correta. Isso já tira o peso de muita gente, né? Que é o jeito mais temido da CESP cobrar. Nós teremos também avaliação física, que é eliminatório, exame de saúde, médico e odontológico, exame toxicológico, investigação social de caráter eliminatório. Essa investigação social ela é feita pela área de inteligência da própria Polícia Militar de Santa Catarina. E no que ela consiste? Ela consiste na busca da vida pregressa do candidato. Depois que você já fez todas essas etapas aqui, a agência de inteligência ela vai atrás de saber se você já teve passagens criminais, qual que é a sua conduta perante a sua família, perante vizinhos. Muitas vezes eles interrogam vizinhos para saber como você se comporta, se já houve algum problema atrelado a você, que possa fazer com que você não tenha aptidão para exercer as atribuições do cargo de policial militar. E temos também a avaliação psicológica, que é uma avaliação baseada em critérios objetivos ali, em testes feitos por psicólogos, que vai ficar a cargo da Sebrasp essa avaliação psicológica. A seleção para o cargo de que trata esse edital compreenderá as seguintes fases. Vamos falar um pouquinho de pontos específicos de cada fase do edital. Primeiramente, a prova objetiva.
o primeiro obstáculo a ser superado pelo candidato, né? E geralmente o obstáculo ao qual o candidato mais se dedica, a parte intelectual. A prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, responsabilidade do SEBRASP, será composta de 58 questões de múltipla escolha com alternativas de A a E, como já havia sido repassado. Aplicação da prova em 27/8/2023. E será aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 pontos da nota da prova objetiva. Isso quer dizer que se eu tirar 5, 5,5, eu estou passado? Vou conseguir a minha vaga? Não, né, pessoal? Isso quer dizer que esse é um ponto limite que vai dizer se você vai poder prosseguir nas próximas etapas ou não. Quem tirar a nota abaixo de 5 já estará eliminado do certame. Não poderá continuar à frente. Tirou nota acima de 5, vai entrar naquele bolo relacionado à nota de corte, né? Aí vai ficar, quem tirar a nota mais alta vai ficando escalonado ali para poder seguir nas etapas do concurso. Prova discursiva, caráter eliminatório e classificatório também, de responsabilidade da SEBRASP. Então aqui na prova discursiva, o que a banca optou por fazer? Ela colocou temas pontuais sobre os quais o candidato ele terá que pesquisar antes, então vocês já comecem a ler e buscar conhecimento sobre esses temas, que são os temas que serão cobrados na prova discursiva. Lembrando, não basta você apenas ler. O importante é você também escrever, para que na hora da prova não dê aquele famoso branco, né? Então, habitue-se a escrever sobre temas, habitue-se a fazer com que a sua mente busque sobre aquilo que você leu, para você poder conseguir passar isso para o papel na hora da prova. Os temas escolhidos pela SEBRASP para a prova discursiva foram os seguintes: Sistema de Justiça Criminal, Políticas Públicas de Ordem Pública e Cidadania, Ordem Pública na Constituição Federal de 88, que está lá a partir do artigo 142 da Constituição, Segurança Pública a partir do 144. Competência das Polícias Militares, artigo 144 da Constituição. Polícia Militar organizada com base na hierarquia e disciplina, pilares das instituições militares de todo o Brasil, hierarquia e disciplina. Com certeza vai cair na sua prova objetiva também, muita atenção. A prova discursiva valerá 10 pontos e consistirá da redação de texto dissertativo. Isso é importante, no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas, a respeito dos temas que acabamos de falar aqui. Então, você tem que estar condicionado para escrever no mínimo 20 linhas, entre 20 e 30 linhas, para não ser eliminado. Escreveu menos de 20 linhas, você já vai estar eliminado do certame. Isso aqui é importante, principalmente para quem mora em locais distantes do estado e para quem vem de fora fazer também e mora em estados próximos aqui, que é a questão da descentralização da localização para a feitura da prova. Então, pelo menos da prova objetiva, né? Lembrando que essa descentralização ela vai ser válida apenas para a prova objetiva e discursiva. As demais etapas serão feitas todas em Florianópolis, na Trindade, no Centro de Aperfeiçoamento da Polícia Militar. Então, a prova objetiva e a prova discursiva serão realizadas nas seguintes cidades do estado de Santa Catarina: Balneário Camboriú, Blumenau, Canoinhas, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joaçaba, Joinville, Lages, Rio do Sul, São Miguel do Oeste e Tubarão. Então nós temos aí locais para a feitura da prova objetiva, desde o sul do estado, oeste, norte e na região central do estado ali também, Lages. Então todo mundo fica mais cômodo para o pessoal poder fazer a prova aí, né? Não ter que se deslocar para tão longe. Lembrando que após a etapa objetiva e discursiva, das provas objetivas e discursiva, serão convocados para as demais etapas. É sempre, geralmente, convocado 3 vezes o número de vagas, né, pessoal? Então, são 400 vagas para o masculino, serão convocados 1.200 os 1.200 primeiros colocados na prova objetiva e discursiva serão convocados para as demais etapas.
E no feminino, como são 100 vagas, serão convocados 300 femininas, as mais bem colocadas ali na prova objetiva e discursiva, para prosseguirem nas demais etapas ali, e quem for caindo na frente, o próximo vai tomando a vaga, né? Agora vamos falar um pouquinho da avaliação física, né? Aquela que jamais deve ser deixada de lado com relação aos concursos públicos. O candidato precisa estar estudando e treinando para poder estar no peso ideal, para poder estar condicionado ali, e quando chegar o TAF, ele não ficar naquele desespero, naquele apavoro para conseguir atingir os índices, tá ok? Então a avaliação física, ela é de caráter eliminatório, é uma luta do candidato contra ele mesmo, ele tem que atingir o apto em todas as etapas para poder ir para a próxima fase. De responsabilidade da PM com apoio logístico da Sebrasp. Então, o que vai ter para os candidatos do sexo masculino com relação à avaliação física? Flexão de barra fixa. Aqui eu botei índices mínimos para cada exercício, tá ok? Lá na tabela que tem no edital, que com certeza todo candidato vai ler o edital, né? Isso é fundamental para antes de começar a estudar e de pensar em fazer o concurso, é ter o edital em mente. Lá tem índices mínimos e os índices máximos, porque dependendo de quantas barras você faz, por exemplo, tem uma tabela de pontuação. Se você faz 3, faz 4, faz 5, até um determinado número ali para atingir a pontuação máxima. Então, o mínimo de barras que o candidato masculino terá que fazer é 3 repetições. O candidato que não fazer 3 repetições está eliminado automaticamente do concurso. Lembrando que a barra ela é feita em posição pronada, com as mãos para frente, né? E puxar até o queixo passar da barra e esticar os braços, para contar uma repetição. Flexão abdominal remador, para o masculino, no mínimo 30. Fez 29, está eliminado do certame. O remador, você estica as pernas no chão e depois sobe e bota os braços para frente ali, e assim sucessivamente, até contar 30 repetições. Velocidade de 100 metros, para o masculino, no mínimo em 17 segundos e meio. Então vai ser cronometrado esse tempo por um avaliador que estará na outra ponta. O aluno fez em mais de 17 segundos e meio, está eliminado do certame. O meio sugado, que é um exercício que é facilmente pesquisado na internet, aí vocês vão ver que ele é o mais complexo dos exercícios que tem aqui, mas mesmo assim, treinando ele fica fácil. Que é como se fosse, para o pessoal que faz o crossfit aí, né? Como se fosse mais ou menos um burp, tá ok? O pessoal dá o pulo ali, desce, joga as pernas para trás, faz uma flexão e volta. E assim vai sucessivamente os masculinos, no mínimo 16 repetições. E o Cooper de 12 minutos, que é a prova final ali, né? Onde o masculino tem que fazer em 12 minutos, no mínimo 2.400 metros. 2,4 km, né? Senão ele está fora do certame. Todos esses índices aqui são os índices mínimos, né? Para que você possa continuar para as demais etapas. E eles geram a pontuação mínima, que geralmente lá na tabela é uma pontuação de 25 pontos. Quanto mais você vai fazendo, vai subindo a pontuação. E do teste físico para o feminino? Vamos falar do feminino. No lugar da barra, as mulheres aí, as garotas vão ter que fazer o desenvolvimento com halter. Elas não fazem barra. E o mínimo de desenvolvimento com halter é de 21 repetições. Ela vai trazer o halter no peito, subir e descer, totalizando as 21 repetições aí no mínimas, né? Para atingir os 25 pontos mínimos e poder continuar no certame. Flexão abdominal remador é a mesma que já foi dita para o masculino. E é 25, né? Para o masculino é 30, para as femininas vai ser de 25. Velocidade de 100 metros. Nós vimos ali que para o masculino é de 17,5 segundos, no mínimo. Aumenta um pouquinho para o feminino, ela pode fazer os 100 metros em até 19 segundos e um milésimo de segundo ali, que é um tempinho a mais, né? E o meio sugado, 11 repetições de meio sugado, para atingir a pontuação mínima. E o Cooper de 12 minutos vai diminuir de 2.400 para 1.970 metros. Esse é o percurso que a candidata feminina tem que completar para prosseguir. Depois nós temos os demais exames, pessoal. Temos o exame
de saúde médico-odontológico de caráter eliminatório de responsabilidade da PM. Será feito pelos médicos aí da corporação, médicos e dentistas, né? E também será entregue uma lista de exames que o candidato terá que levar no dia do exame médico e odontológico. Então, lá no edital, caso você passe da prova objetiva aí, você vai ver que tem uma lista bem extensa ali de exames que a corporação pede, para ver se você está apto e com a saúde em dia para poder exercer as atribuições e não entrar já com algum problema para a Polícia Militar. O exame toxicológico de caráter eliminatório será de responsabilidade da PMSC. Isso não quer dizer que a PMSC irá fazer o exame toxicológico em você. Você terá que escolher um laboratório da sua confiança e que seja ali regulamentado, né, pelos órgãos de saúde para fazer esse exame de toxicológico aí com uma janela de 180 dias aí, né? E só vale os exames feitos a partir de determinada data ali, que é constante do edital também. O Serviço de Investigação Social, nós já falamos um pouquinho dele ali atrás, que é relacionado à vida pregressa do candidato, para ver se ele teve algum problema com a justiça, se ele tem algum problema comportamental relacionado à família, relacionado a vizinhos, que possa comprometer a saúde mental dele e comprometer, obviamente, o exercício do cargo. E a avaliação psicológica, que também como nós falamos ali, será feito pela Sebrasp, com teste feito por psicólogos no momento oportuno aí como etapa do exame. E bom, pessoal, isso aqui é o que eu tinha que falar para vocês sobre pontos importantes do nosso edital. Lembrem-se que a dor é passageira, o orgulho é eterno. Eu gosto muito dessa frase, porque isso aqui vocês têm que levar para a vida de vocês e fazer as abdicações necessárias agora para que vocês possam, daqui a pouco, estar colhendo os frutos de tudo aquilo que vocês se abdicaram e podendo curtir o dobro aí, tanto do ponto de vista profissional quanto do pessoal, né? Ganhando um salário bom e continuando estudando para quem quiser, para que a PM possa servir aí como mais um degrau para você chegar nos seus objetivos, tá ok? Dessa forma, eu quero desejar boa sorte a todos os concurseiros aí que vão prestar esses concursos. Serão todos muito bem-vindos, os que são de fora, ao estado de Santa Catarina, que é um estado maravilhoso de se viver, com a melhor polícia do Brasil. E sejam fortes e mantenham o foco até o fim. Uma boa sorte a todos.